avanço civilizatório que a gente está vivendo graças à decisão do voto. E é sobre essa importância da decisão do voto, sobre essa altivez, essa obrigação cívica que todos nós temos com o nosso país, exercida pelo meio do voto, é que eu queria trazer aqui o tema principal do programa, Giva, que são as eleições para os conselheiros tutelares que vão acontecer em todo o Brasil nesse domingo. Você já esteve aqui na TV 247, em outra ocasião, aqui no 20 Minutos mesmo, falando sobre a importância dessas eleições. Na época, acho que foi em julho ainda, estava muito cedo ali, desaquecido o debate. E a gente já alertava para a importância desse evento. Primeiramente, o que é isso que vai acontecer domingo? Qual é a importância desse pleito para a nossa comunidade, que muitos deles não estão familiarizados. Antes de passar, eu queria só ler aqui um comentário inspirador da Cecília Cravo, que está dizendo o seguinte: de tanto que vocês falaram do Conselho Tutelar, já pesquisei uma candidata aqui em Santos e vou votar pela primeira vez para uma conselheira. Obrigado, Cecília, pela mensagem, pelo retorno aqui. Então, eu te passo a palavra para a gente falar um pouco sobre isso. Bem, eu queria lembrar, dentre outras coisas, né, Aquiles, que tem um texto que eu escrevi para o site, para o portal 247, né, as eleições do Conselho Tutelar, os desvios e a captura, né, do seu papel do Conselho Tutelar, que eu já alertava, né, sobre os alertas que estão sendo feitos hoje, né. Isso eu acho importante porque o 247 cumpriu o papel, tanto, né, abrindo espaço para eu publicar o artigo no site, como a gente fazendo aquela primeira prosa, né, sobre o Conselho Tutelar. Eu vou tentar falar rapidamente e pedagogicamente para que a gente possa entender, né? Nós tivemos, historicamente, uma relação muito ruim com a infância e com a adolescência, né? Essa relação foi estabelecida a partir de um olhar conservador, um olhar colonialista, né? Para o conjunto da população infanto-juvenil, né? Porque a gente tinha duas categorias de infância: o filho do rico, o filho das classes médias, né? E o filho, a filha dos trabalhadores. Ao longo do tempo, né, com as legislações para a infância, se criou, né, essas categorias do ponto de vista legal, né? O de menor, que era o filho da classe trabalhadora, empobrecida, explorada, e o filho da burguesia, né? Que, vejam, até aonde era atendido pelo sistema de justiça era diferente. Um era atendido pelo juiz de menores e o outro era atendido pela vara da família. Portanto, aí já tinha uma diferença. E aí você não tinha uma igualdade de direitos, os tratamentos eram diferentes. Claro, nós avançamos na luta por direito aqui, né, no Brasil e internacionalmente, e aí, a partir, né, dos anos 60, principalmente, 1959 é um ano importante, que é o ano da Declaração Universal, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente. O direito da criança e do adolescente foi avançando e sendo problematizado o lugar da infância e da adolescência. Principalmente na década de 80, né, se expressou, em definitivo, né, o direito da criança e do adolescente. Teve a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é de 1989, e teve a própria Constituição em 1988. Tudo isso serviu de influência, mas também serviu de influência a mobilização social que teve naquele momento da Constituição que aprovou a lei, o artigo 226 e 227, que definiu que a criança e adolescente seria prioridade absoluta e que criança e adolescente seria universalmente criança e adolescente, criança até 12 anos incompleto e adolescente até 18 anos incompleto. Em 1990, nós aprovamos o Estatuto da Criança e Adolescente. E no Estatuto da Criança e Adolescente, que criou um rol de direitos para as crianças e adolescentes, como se realizaria os direitos da criança e do adolescente na saúde, na educação, no trabalho, no lazer, na convivência familiar e comunitária, foi criado um órgão, né, importantíssimo, que era o órgão que velaria para garantir o direito da criança e adolescente. E este órgão seria escolhido pelo conjunto da sociedade, e as pessoas escolhidas seriam aquelas entre as pessoas que têm efetivo compromisso com a realização dos direitos da criança e adolescente. E quem, né, esse órgão é o Conselho Tutelar, né, que são 5 membros por cada Conselho Tutelar num país todo. Só para complementar isso, qual era a nossa preocupação? Que ao longo dos anos, a direita, né, principalmente a direita em igrejas evangélicas, ela foi se organizando para tomar de assalto o Conselho Tutelar, não para realizar o direito da criança e adolescente, mas sim para solapá-lo, né? Por quê? Os atendimentos, a visão e o próprio enfrentamento político que se fazia, né, a partir dos conselhos tutelares também, né, era para retirar o direito e não avançar no direito da criança e adolescente. E esses últimos anos, isso se agravou, porque essa presença das igrejas evangélicas foi muito grande no Conselho Tutelar e passou-se a usar os conselheiros tutelares como cabo eleitoral para os seus interesses.
desvia-se o papel do Conselho Tutelar e, por outro lado, aparelha o Conselho Tutelar para eleger gente de extrema-direita. Foi esse o alerta que eu fiz, né, no meu artigo. E que a gente, o campo progressista, o amplo campo progressista, deveria fazer esse enfrentamento. Veja, Aquiles, eu fiz esse alerta em junho, né? Hoje, essa semana, diversos grupos estão fazendo isso, inclusive meios de comunicação que nós consideramos de direita, como a Veja, como o Estadão. Veja só, que coisa, né? Então, nós antecedemos, né? Indicamos que estava acontecendo isso e está tendo uma reação. Que ótimo que está tendo essa reação. Agora, então, Giva, pode falar. Tem uma parte da nossa comunidade aqui que está tentando entender a questão da divulgação do processo eleitoral, né? Quem são os candidatos, onde encontrar, porque talvez, pelo que eu estou vendo aqui no chat, é a maior dúvida do pessoal, que é o seguinte: onde encontrar os candidatos, como descobrir em quem eu vou votar? Ou seja, em outras palavras, para a nossa comunidade 247 aqui do campo progressista, onde eu encontro candidatos do campo progressista que sejam identificados com a luta pela defesa das crianças e dos adolescentes, que mereçam o meu voto, que eu possa votar. E antes disso, como é que vota? Vota a partir de quê? É no bairro? É na cidade? É no estado? Bom, primeira coisa, né? Então, as organizações, nesse último período, nos últimos 10 dias, organizou um site para colocar todas as candidaturas progressistas, né? O nome do site é aeleiçãodoano.org. Eu até coloquei o link no chat, né? aeleiçãodoano.org. Lá você vai lá e procura e verifica que se na sua cidade tem uma candidatura progressista.